Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana e você está aqui no Apenas Cristal. Aqui eu compartilho um pouquinho de como é a minha vida sendo mãe e apaixonada por beleza. Olha lá, deu uma agarrada aqui, hein? Deu uma agarrada aqui, hein? Mas eu sou sincera e eu posto com erro, com tudo, não tô nem aí. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como foi passar por 3 pós-partos, como que foi passar por 3 puerpérios, tá? Se você não sabe o que é puerpério, é aquele período depois do pós-parto que dura 40 dias para alguns, 6 semanas para outros, entendeu? É aquele período complicado que a gente passa. E eu vim contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência. Eu decidi compartilhar isso com vocês porque eu acho que tem muita mãe que tem medo de dizer o que sente, tem medo de dizer como que foi difícil, sem ser julgada, porque hoje em dia a gente é julgado o tempo todo. Enfim, espero que vocês gostem, viu? O puerpério é aquele período pós-parto que dura 6 semanas em média, de acordo com os médicos, tá? É um período difícil, é um período onde o nosso corpo passa por várias mudanças. Cara, vamos lá, assim, mudança física acontece muito também nesse período. Nossa, ficou muito ruim. O nosso corpo passa por muitas mudanças físicas, mudanças hormonais, e como consequência o nosso emocional fica totalmente abalado. E assim, existe até uma coisa chamada baby blues. O que é o baby blues? É quando você fica com as suas emoções muito à flor da pele e na maioria delas não são emoções boas. Você tem picos de alegria, mas você é envolto mais de tristeza, ansiedade, angústia. Mas esse período é curto, ele pode durar de alguns dias até 2 semanas. Então, se você está angustiada, se você está triste, está tendo alguns pensamentos ruins, eu sei o que é isso. No meu relato vocês vão ver o que é esse tipo de pensamento e o que faz com a gente. Você tem que procurar um médico, que pode ser que você esteja com algo mais sério. E como ao nosso redor todo mundo julga a gente, o médico, o seu ginecologista, o seu obstetra, não vai te julgar, cara. Então procura o médico, porque ele vai saber te orientar, vai estar com você e vai te dizer se é baby blues ou se é algo mais sério, tá bom? Mas é isso que acontece. No pós-parto, vamos lá, na gravidez o nosso hormônio tá lá em cima, tá lá no talo. Cuspiu a criança, cara, o seu hormônio vai lá no chão. Então tem uma alteração hormonal muito grande. Isso modifica tudo, modifica o nosso corpo, modifica o nosso emocional. Então assim, fica calma que vai passar, tá bom? Peraí. Cara, agora eu vou falar do meu primeiro puerpério. O meu primeiro puerpério aconteceu há 7 anos atrás, quase 8, que foi quando eu tive o meu filho, João Miguel. João Miguel nasceu em 2016, no final do ano. E, cara, eu tinha uma expectativa muito grande. Porque, assim, primeira gestação, eu era muito jovem, eu tinha 21 anos, eu achava que eu sabia das coisas. Até que do nada a criança saiu de mim e eu não sabia o que fazer. Não porque eu não tinha estudado, porque eu estudei muito na primeira gravidez. Foi a gravidez que eu mais estudei sobre a maternidade, sobre os desafios que eu iria enfrentar. Mas foi realmente o baque de você perceber que por um tempo você não vai mais poder ser o centro da sua vida. A sua vida não vai poder girar em torno de você. As suas vontades vão depender da vontade de um bebê. E esse baque pra mim foi muito difícil, porque eu tinha a expectativa que ia ser tudo lindo, que eu ia trocar fralda, que ia cair o umbigo, que eu não ia sentir tanta dor. E assim, foi muito diferente, cara. Assim, do João Miguel, meu parto foi uma cesárea. Cesárea porque o João Miguel sentou. Ele falou, ele tava encaixadinho. 3 dias antes ele falou, foda-se, eu vou sentar. E ele sentou. E já era, e teve que ser cesárea. O pós-operatório da cesárea, que é complicado, com o pós-parto do seu primeiro filho. Foi muito complicado. Porque, primeira coisa, eu não entendia muito de amamentação. E amamentação é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Gente, se a amamentação fosse fácil, não existia campanha mundial para mostrar o quanto ela é importante. E a partir do momento que eu não conseguia amamentar o meu primeiro filho, eu fui julgada o tempo inteiro. Eu fui julgada pelos meus pais, pelas visitas, pelos meus familiares, quando eu dei a primeira mamadeira de fórmula. Só que na verdade era isso que o meu filho estava precisando, porque o meu filho chorava o dia inteiro.
Meu filho chorava muito, meu Deus do céu. Eu vou até chorar aqui, não vou falar muito não. O João Miguel tinha muita cólica. Muita cólica. E tudo que você imaginar eu tentei. Eu cortei tudo da minha alimentação. Isso da gases eu tirava. Tirei tudo, gente. Eu comia arroz com sal e frango desfiado, sem alho, sem cebola, sem nada. Que diziam que dava gases. Eu fiz aquela bolsinha de semente que bota no micro-ondas pra botar na barriguinha. Fazia massagem, dava remédio, dava cólica e calma, dava tudo que você imaginar. E o João Miguel tinha muita cólica, porque é normal ter cólica. Só que a gente não sabe disso. As pessoas ao nosso entorno, elas nos julgam tanto, mas tanto. Cara, isso me prejudicou muito no meu primeiro pós-parto. Eu acho que foi a pior coisa que aconteceu pra mim no meu primeiro pós-parto. Foi ter dado ouvido aos julgamentos. Porque os julgamentos, eles vão vir. Principalmente se você é uma mãe nova. Eu fui uma mãe nova. Hoje eu tenho 28 anos e tenho 3 filhos. Então, assim, eu fui julgada demais no meu primeiro filho. Demais. E eu, naquela época, eu não gostava de me indispor para poder colocar limite. Isso me custou muito caro. Hoje eu consigo me dispor, hoje eu falo, não, cara, eu não aceito isso. E pra mim tá tudo bem. Mas na época não tava. Então vamos lá, o que aconteceu que eu não queria? Receber visita. Eu não queria receber visita. Eu não tava preparada pra receber visita. Eu tinha acabado de colocar uma criança no mundo e tava tentando lidar com tudo muito novo. E eu ainda tinha que ser agradável com as visitas. E assim, gente, a cada coisa que a gente escuta, né? Até reclamavam que eu tava de pijama. Gente, eu tava operada. Eu não tava preparada pra receber visita. Não visitem, de verdade, não visitem. Só visitem se a mãe chamar, senão não visita. Porque geralmente a gente não quer. A gente só quer ficar no nosso canto, tentar entender essa onda de emoções que acontece. Então esse é o meu relato no meu primeiro puerpério. Foi muito difícil, porque eu não soube dar limite. Eu escutei os julgamentos em vez de escutar a minha intuição. E eu não estava preparada pra maternidade não ser um mar de rosas. Na minha cabeça era incrível. Eu não sabia como que as noites sem dormir iriam me impactar. Eu não sabia como ter que lidar com tudo que fica em torno. Gente, a criança depende de você pra rotar. Ela depende de você pra tudo, até pra rotar. E eu não tinha noção desse impacto. Então foi muito difícil pra mim, o meu primeiro puerpério. Eu queria falar que foi lindo, que foi maravilhoso, mas não foi. E assim, o que mais me ajudou foi ter a minha mãe comigo sendo minha mãe. A minha mãe cuidou de mim, a minha mãe fez a minha comida, a minha mãe cuidou no meu pós-operatório, cuidou no meu curativo, cuidou de tudo, porque o meu marido estava trabalhando igual um desesperado para entrar dinheiro. E ter ele para conversar também, porque a única pessoa que eu conversava, que eu desabafava, que eu falava, amor, eu tô exausta. E não quer dizer que eu não ame o meu filho, só quer dizer que eu tô exausta. Ele era o único que entendia sem me julgar. Ele foi o único que segurou a minha mão quando eu dei a primeira mamadeira de fórmula pro meu filho. Então assim, gente, a rede de apoio é tudo. Agora eu vou falar um pouquinho do meu segundo puerpério. Cara, no meu segundo puerpério, a minha expectativa já tava lá embaixo. Porque o trauma ainda tava ativo. Por quê? Eu tive a minha segunda filha 3 anos e meio depois. Então, 3 anos e meio depois, estava tudo muito fresco ainda na minha memória. E aconteceu a mesma coisa. Eu saí da minha casa e fui pra casa da minha mãe no período. Só que no meu primeiro pós-parto, eu fiquei 40 dias lá. Aí eu e o Felipe, a gente arrumou uma casa e a gente foi morar junto pela primeira vez. No segundo eu só fiquei 15 dias. Eu só consegui ficar 15 dias. Eu tirei o meu ponto com 10 dias e com 15 dias eu fui pra casa. Ficar sozinha com os meus 2 filhos. Por quê? Porque eu precisava. Porque ali, naquele momento, eu respeitei as minhas vontades, eu respeitei o que eu queria. Entendeu? Então, o segundo pós-parto foi um pouco mais tranquilo em relação a isso. Porque eu já sabia impor os meus limites e eles foram respeitados. Eu sabia que não ia ser um mar de rosas. Eu sabia que ia ser difícil pra caramba. Eu sabia que não ia ser aquela coisa fácil, aquela coisa lúdica, aquela coisa incrível. Mas eu sabia também que eu ia conhecer uma bebê e que ainda assim as responsabilidades do meu primeiro filho iriam continuar ali. Então, os novos desafios foram o maior baque que eu tive no meu segundo puerpério. Porque eu tinha que cuidar da minha filha, que tinha acabado de nascer, a Maria Helena nasceu em 2019. E eu ainda tinha que lidar com meu filho de 3 anos, que estava vivendo tudo aquilo, que estava se sentindo trocado, que estava se sentindo abandonada, porque do nada chegou uma outra criança e que a mamãe foi dar toda a atenção. Então, nesse momento, o que eu fiz para resolver um pouco dos problemas? O Felipe ficou exclusivamente para o João Miguel. Tudo que o João Miguel precisava, o Felipe estava ali. O Felipe dava banho, o Felipe dava atenção, o Felipe levava a passear, o Felipe fazia tudo com o João Miguel.
para ele não se sentir abandonado. Eu não tava com a expectativa muito alta, igual eu tava no primeiro, no meu corpo voltar logo. Só que nós, meros portais, senta aqui, meu anjo. Demora pra voltar, tá? Não quer dizer que não vai voltar, não. Mas vai voltar. E eu já sabia que, assim, é porque no meu primeiro pós-parto, eu enfrentei a morte da Ju. Eu tinha sentido que aquela Ju tinha morrido. E queria ficar a Ju mãe pra sempre. Só que no segundo eu já sabia que não ia ser assim. Entende? Eu já sabia que uma hora eu ia voltar. Que uma hora eu ia conseguir colocar tudo no eixo. Eu só tinha que dar tempo ao tempo. Eu passei por um desafio muito grande. Pouca gente sabe, olha só. Flertei muito com a depressão pós-parto. No meu segundo filho. Na minha segunda filha. A depressão pós-parto, eu vi ela como um monstrinho que ficava no canto do quarto esperando eu dar um mole pra ela me atacar. Eu tinha pensamentos horríveis. Horríveis. Que eu não vou abrir aqui. Não foi fácil. Tanto é que no pós-parto da minha filha e no puerpério, que durou um período muito maior, eu voltei o meu peso muito rápido. Com 2 meses, eu já estava vestindo 36 de novo. Eu saí do 48 para 36. Porque eu não comia. Porque era uma angústia, uma tristeza que tomava conta de um jeito. Cara, eu senti como se eu estivesse morrendo mais uma vez. Eu tinha demorado um tempão para me recuperar. E eu ia zerar tudo de novo. Entender que tudo que eu tinha enfrentado ia acabar ali. Eu ia recomeçar tudo. Só que com um dobro de responsabilidade. O pós-parto, ele não é uma coisa incrível. A gente posta foto do neném rindo, feliz o tempo todo, porque a gente tem esses picos de alegria. Não tô dizendo que você não vai ser feliz. Tô dizendo que quando você não olhar aquele sorriso banguela, tudo vai fazer sentido. Claro que vai. Só que você também tem que entender que não vai ser fácil, porque dessa forma o baque vai ser menor. Segura aqui na minha mão, meu anjo. Segura aqui na minha mão que a gente vai seguir junto, fundo, por esse pós-parto. Que o negócio, hein? Podia ser mais fácil, né? Vamos lá, agora eu vou falar do meu terceiro puerpério. Cara, o terceiro puerpério eu nem tinha expectativa mais. Tentar dar uma risada pra levantar o clima do vídeo. Eu não tinha mais expectativa, eu sabia que ia ser difícil, eu sabia que a depressão pós-parto podia voltar. Então eu tava com a expectativa lá embaixo. Primeiro que a minha terceira gravidez, ela não foi planejada. Eu tomava medicação. Só que no momento que a Maria Helena desmamou, a medicação deveria ter sido trocada e não foi. Então eu engravidei nesse meio tempo. Então o meu pós-parto, ele já estava com essa expectativa lá embaixo. Porque eu não tinha tido uma boa gestação. Então o que eu fiz? Foi a mesma coisa do segundo. Eu passei os 15 dias que eu estava com ponto na minha mãe. No dia que eu tirei ponto, eu fui para casa. E segurei o BO sozinha. A Maria Júlia nasceu no final do ano. Meu marido estava trabalhando igual um condenado para poder entrar dinheiro em casa. Porque você sabe, quando o neném nasce, tem um monte de gasto que a gente não espera, tá? Um monte de gasto que a gente não espera. Ah, mas você foi porque você quis? Gente, eu fui porque eu quis. Minha mãe não me pediu para eu ir antes. Minha mãe, meu pai, não, nada. Eu quis ir antes. Queria estar com as minhas coisas. E eu já tinha ideia do que era para fazer. Entende? Então eu já tinha me preparado muito melhor. No meu terceiro pós-parto, eu tinha um freezer lotado de comida pronta congelada. Eu fiquei, se eu não me engano, acho que 20 e poucos dias sem fazer comida, porque já estava tudo congelado, era só eu tacar no forno. Só que eu fiz refeições que era só tacar no forno, entendeu? Eu tinha lasanha pronta, escondidinho pronto, macarrão com molho que era só gratinar. Eu tinha tudo pronto, porque eu achei que ia ser a melhor coisa. E realmente foi. Ter o luxo de não ter essa preocupação de saber que é só botar no forno, isso me deixou muito aliviada quando eu fui para casa. As minhas vontades foram respeitadas, eu não recebi visita, não recebi. Deixei bem claro no meu Instagram antes, uns 10 dias antes de nascer, eu já mandei assim, gente, criança de 1 mês não visita. Ali mesmo ninguém nem me perguntou nada, ali todo mundo já entendeu o recado. Gente, quando eu digo que é ninguém, é amigo, parente, primo, tia, não sei o que, pai, mãe, e minha sogra, minha cunhada, tudo isso estava com a gente o tempo todo, tá? Quando eu digo visita, é visita de pessoas que estão fora da sua rede de apoio. E ó, foi babado, viu?
No terceiro eu acertei. Olha, gente, que vergonha de falar isso. Mas no terceiro, realmente eu vi que ficou mais fácil. Conselhos que eu posso dar pra vocês, conselhos não solicitados, né? Aqueles palpites que o povo manda e que a gente não solicita primeiro, saiba impor limite. Se ficarem bravos com você, se você não achar legal se indispor, dane-se, vai passar, tá? Vai passar. Segundo, tenha uma rede de apoio em que você confie. Eu tive a minha. Eu confiava. Eu confiava na minha mãe, eu confiava no meu pai, eu confiava no meu marido, eu confiava na minha sogra. Então, assim, pra mim, eu tive uma rede de apoio e foi sensacional. Procura uma amiga. Você tem uma amiga que vai te ajudar. Terceiro, aprenda a pedir ajuda. Quarto, tenha comida congelada. Vai facilitar a tua vida, vai ser menos um problema que você vai ter que lidar. Quinto, quando o neném vai dormir, você dorme. Faça isso mesmo, tá? Porque eu era trouxa, não fazia, ficava dobrando roupa, depois, à noite eu me ferrava, tá? Porque principalmente quando o neném mama, a única coisa que o pai consegue fazer é tirar o neném, botar pra rotar e fazer dormir. Mas o mamar é contigo ali, entendeu? Então, se você puder descansar, descanse. Dane-se, a casa você arruma depois. E bem depois, porque olha, deixa eu te contar um segredo aqui, peraí. Deixa eu também ajeitar aqui. Sua casa vai ficar bagunçada há muito tempo, tá? Já acostuma de agora a deixar a casa bagunçada. Não tô falando pra você morar no chiqueiro, mas você aceitar que não tá tudo no lugar e que tá tudo bem, tá bom? Então, gente, agora eu vou pedir um favor. Vou pedir pra vocês deixarem aqui embaixo no comentário com qual puerpério vocês se identificaram. Se foi com o primeiro, que foi um caos, se foi com o segundo, que foi um caos, ou se foi com o terceiro, que foi um furacão, tá? E espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Muito obrigada por assistir até o final. Eu sei que eu falo muito, mas é algo que eu precisava compartilhar com vocês, principalmente aqui no YouTube. Eu não vejo muito vídeo sobre puerpério real, eu vejo muita gente que maquia muito, e como eu não tenho filtro, isso me ajuda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, viu? E até o próximo vídeo. Tchau!